Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Nesta segunda-feira, você é bem-vindo à TV Poços. Nosso entrevistado, César Mantovani, diretor de programas de saúde da Prefeitura de Poços de Caldas. Nós vamos falar a respeito desses programas. São 7 programas que você dirige os coordenadores e implementa esses programas cada vez mais no cotidiano das pessoas. É claro que a gente sabe que não é uma tarefa difícil, ou melhor, não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes precisa quebrar algumas rotinas, né? As pessoas, por exemplo, têm o hábito de se dirigir primeiramente à policlínica quando tem no seu próprio bairro uma oportunidade de tratamento direto e diferenciado, né? Fala pra gente a respeito desses programas. Quais são esses programas? Na realidade, é até uma administração simples, porque, como eu disse anteriormente, aliás, no intervalo, os coordenadores são todos funcionários de carreira, todos são antigos na prefeitura, que é o meu caso também, eu já estou há 27 anos na prefeitura, então todos já sabem suas tarefas, seus deveres, então realmente não existe conflito. Os conflitos que existem assim, são da implantação moderna do PSF, que é muito amplo, que é um programa tão curativo quanto educativo, então é muito mais importante o poder público ir buscar o cidadão no seu lar, no seu aconchego, e educar para a saúde aquelas pessoas que são menos favorecidas. Este seria o objetivo do programa de saúde da família. E Poços de Caldas está desenvolvendo muito bem, sabe? Mas muito mesmo. Eu arrisco a dizer que a gente, embora aí tome contato pela grande imprensa das verdadeiras desgraças que ocorrem, por exemplo, na Baixada Fluminense, gente morrendo na fila, criança morrendo, aqui em Poços de Caldas não acontece isso, embora nós não possamos nivelar isso por baixo, a gente teria que nivelar por cima. Mas a gente vive aqui em Poços de Caldas uma verdadeira ilha de felicidade, de progresso e de bem-estar. A prefeitura investe muito, muito, muito na saúde, mais do que o povo imagina. E nós nunca tivemos um episódio desse, um episódio grave, de uma pessoa que morreu por falta de assistência, nunca, nunca, nunca. Isso é verdade, realmente, assim, esse negócio do que a gente vê nos grandes noticiários aí nacionais, né? Uma pessoa não recebeu atendimento, sofreu um acidente, não recebeu atendimento no hospital, teve que ir para outro e morreu na fila de espera. Mas não faz parte da nossa realidade. Uma coisa interessante, a gente observa também o seguinte, o Fábio e o Antônio César, que é diretor do programa de saúde. Quando é entrevistado uma pessoa aqui da área de saúde, no caso o Antônio César está aqui hoje, o outro dia foi o Júlio Balducci, esteve aqui também, e que a gente vê nas entrevistas, de uma forma geral, de todos os responsáveis pela saúde, dá-se a entender de que tudo está mil maravilhas. Não é? A gente entende pelas entrevistas, pelos depoimentos, que tudo vai muito bem. Mas enquanto na prática a gente tem as informações de que não é bem assim. Não é? Pessoas, por exemplo, que estão aí na fila de espera para atendimento há muito tempo. Marca-se uma consulta, por exemplo, para daqui 3, 4 meses. Às vezes a pessoa está necessitada hoje de ser atendida e, no entanto, vai ser atendida daqui 3, 4 meses. Eu digo que não é o Antônio César e nem o Júlio Balducci os responsáveis por esses acontecimentos. Eu entendo isso. É uma estrutura toda que está vinculada a um meio maior em que dificulta realmente essa programação ser eficiente. Eu perguntaria ao Antônio César o que está faltando para a saúde real. Não é só a área de saúde, né? Todas as áreas, né? Saúde, educação e tudo mais. O que falta realmente para acontecer de tal forma que venha a ser eficiente a assistência médica, a assistência de saúde no país? Porque não basta apenas tratar da doença. Nós temos que estar presente também e ver a prevenção como um todo, o saneamento básico, a saúde envolve tudo, envolve educação também. Sem educação nós não temos saúde. Eu respondo. Sua pergunta é muito própria e é real. A gente tem realmente esses 60, 90 dias de espera em consultas com especialistas. Mas existe uma realidade. Não tem médico. Nós vivemos nesse último ano de 2011 uma falta incrível de médicos e uma concorrência que a Prefeitura de Poços de Caldas não aguenta. Eu vou te dar um exemplo. Se nós abrirmos hoje aí um concurso para médico, com os salários vigentes, não aparece ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, na grande imprensa do Rio de Janeiro, estava a Prefeitura abrindo um concurso para médico, salário de R$ 24 mil por mês. Enquanto que nós,
por força de lei, não é culpa de ninguém, paga para o médico do PSF R$7.000. Então o que acontece? Os médicos, na maioria deles, não tem como viver com R$7.000. Então eles procuram outros centros, capitais, para complementar as suas rendas. Aí fala, mas as prefeituras de cidades menores aqui da região pagam mais? Não é que pagam mais. Lá na cidade pequena, o médico tem condição de sobreviver melhor do ponto de vista financeiro. Então nós estamos vivendo uma carência muito grande de médico na cidade. Não tem. E eu te asseguro o seguinte, eu que sou funcionário da prefeitura, por exemplo, que tenho um plano de saúde, eu não consigo marcar uma consulta para mim, por exemplo, como cardiologista que faz controlar a pressão arterial, com menos de 30, 40 dias, não consegue marcar um urologista com menos de 30, 40 dias. Isso é real, eu posso te provar agora. Dos planos de saúde. Dos planos de saúde. Agora, o atendimento emergencial em Poços de Caldas, aquilo é imediato. Isso não existe. A rede do SAMU é super sofisticada, atende a pessoa no máximo em 15 minutos, traz para os hospitais, as urgências não existe reclamação. Agora, as cirurgias programadas e as consultas programadas é que a gente ainda não está conseguindo cumprir a demanda, mas estamos diminuindo. Ela já chegou a 90 dias, como você disse. Hoje nós estamos trazendo na base de 45 dias uma cirurgia assim, com uma consulta com um oftalmologista, com um ortopedista, nada que seja de urgência, nada que o paciente esteja em situação de urgência, porque as urgências são imediatamente, prontamente atendidas. Mantovani, na pergunta que eu fiz, faltou assim, uma parte de dizer quais são os 7 programas. Você enumerou durante o intervalo. Fala para a gente passar para o nosso telespectador. Odontologia, álcool e droga, saúde mental, Sereste, PSF, unidades básicas, falei 6. Álcool e droga, saúde mental, odontologia, Sereste, PSF, saúde da família, hipertenso diabético. Então são 7. Eu tenho uma pergunta em relação ainda ao PSF, Mantovani. O Fábio começou te perguntando das pessoas ainda se dirigirem muito mais à policlínica do que aos PSFs dos bairros. E já aconteceu muitas vezes aqui no sul de Minas, quando nós tocamos nesse assunto, a população falar que muitas vezes o PSF não tem o médico e o próprio PSF manda para a policlínica. Isso reflete no que você falou dessa falta de médicos? Não. O PSF só encaminha para a policlínica os casos emergenciais. Porque as consultas são feitas no PSF sempre mesmo. São atendidas. Sempre são atendidas. Só que no posto de saúde, o posto não tem recurso para fazer uma sutura, para encanar um braço quebrado, então essas coisas são transferidas para os hospitais, onde tem ambulatório, sala de cirurgia. O posto de saúde é mais dedicado à prevenção e às consultas para a triagem dos pacientes que precisam do programa de saúde. Então pode acontecer muitas vezes da pessoa ir ao PSF, mas ainda assim ela ser encaminhada à policlínica. Se for um caso de urgência, sim. Entendi. Se for um caso clínico comum, não. É medicado e retorna ao seu lar. E você acha que isso pode justificar, na maioria das vezes, a pessoa já ir direto à policlínica e não passar o PSF? Porque quando vai direto à policlínica e é constatado que não é uma emergência, então tem que se dar prioridade a quem precisa, na emergência, quem está ali fraturado, com muita dor, com uma cólica renal, por exemplo. Né? Pelo corte, né? Alguma coisa. Exatamente. Pelo fato de não ser médico, eu sou cirurgião dentista, então eu não posso entrar nesse âmbito, claro. assim, né? Mas na realidade é isso, assim. Agora, é importante eu dizer que a equipe da Secretaria de Saúde é uma equipe até sofisticada. Eu vou arriscar dizer que o Dr. Júlio Balducci, tanto assim é que foi laureado com esse título, né? Hoje ele é a maior autoridade no sul de Minas em matéria de saúde. Ele conhece como ninguém neste município de Poços de Caldas o Sistema Único de Saúde. Agora, recentemente, há 2 semanas, tomou posse o Dr. João Cioff, como secretário adjunto, que também é um esteio para a Secretaria de Saúde, um médico já antigo, de muita prática, família tradicional de médicos, então isso tem dado um embalo muito grande também na Secretaria. E as diretorias e as coordenações são todas compostas, na maioria, por funcionários de carreira, que sabem o que estão fazendo. Então eu acredito que eu posso falar do alto dos meus 27 anos de prefeitura. A saúde de Poços de Caldas sempre foi muito boa, mas nunca esteve tão boa como está hoje. Mantovani, em relação a, por exemplo, uma polêmica que foi instalada alguns dias atrás, algumas semanas atrás, podemos dizer, quando ainda estava na Secretaria de Saúde, como adjunto, o Flávio Tondilini Silva,
com a vereadora Regina Cioff, que ela indicou algumas, ou observou algumas providências que deveriam ser tomadas e questionou também durante audiências públicas na Câmara Municipal em relação ao tratamento de dependência química. E no caso de se criar clínicas próprias aqui em Poços de Caldas, ou de se manter os convênios que já estão existentes e aprofundá-los, aprimorá-los, estendê-los mais para que esse tratamento seja mais eficaz, porque sempre tem espaço para melhorar, né? E como você vê essa situação da dependência química no município hoje? Olha, muito interessante a sua pergunta e realmente nós estamos entrando agora, por determinação do prefeito, doutor Júlio Baldus, também numa verdadeira guerra contra a dependência química. Neste primeiro semestre desse ano de 2012, você vai ver uma ação inusitada sobre a dependência química. Estabelecendo convênios com clínica, nós estamos jogando muito pesado nisso e também mérito do governo estadual e federal que vão investir pesado nisso aí. Então nós vamos ter um resultado muito interessante nisso, né? E a cidade carece muito disso. Eu sempre digo que Poços de Caldas precisa de centros de tratamento de dependentes químicos do tamanho de Poços de Caldas. Com certeza. Porque há poucos dias eu conversava com... Porque isso é proporcional ao tamanho da população. Eu conversava com... É uma fatia da população que sofre desse mal. Né? Conversei longamente, a pedido do secretário, com um psiquiatra conhecido aqui da cidade, o doutor Cirineu. Nós conversamos longamente sobre isso. Ferreira. Exatamente. O doutor Cirineu me passou alguns números que são impressionantes. Que Poços de Caldas tem hoje, assim, 12 mil dependentes químicos em estado crítico e 550 em caso de internamento compulsório, quero dizer. Compulsório. É. Então, são dados alarmantes e nós estamos com as baterias voltadas tudo para isso. Vamos começar uma verdadeira guerra contra isso. E olha, eu conheço o Cirineu, uma pessoa, é um profissional sério, e já tem uma estrutura disponível para, quem sabe, uma provável parceria com a prefeitura. Mas é isso que nós estamos trabalhando. Legal. Exatamente. Bom saber, hein? Boa notícia. É verdade. Eu quero, então, fazer um breve intervalo. A Carol tem perguntas, Zé Lauro tem perguntas, eu também tenho mais perguntas. Mantovani é uma pessoa inteligente, sempre tem uma boa resposta aqui. Faça você também a sua. Nosso telefone é 3721-6955. Você pode participar pela internet, jornaldosuldeminas@hotmail.com. Voltamos já.